Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam muito bem. Se você tá bem, eu tô bem e todos nós estamos muito bem. Eu cortei meu cabelo faz um tempo, só que o cara tirou muito aqui do lado e deixou aqui em cima. Eu tenho que ficar fazendo assim pra poder diminuir o cabelo, assim, sabe? Eu só queria dividir minha técnica de amassamento capilar. Hoje vamos falar de dicas essenciais para quem realmente quer amadurecer, para quem realmente quer mudar a sua visão de vida. Ah, e antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e aquelas coisas todas que são importantes para você estar conectado comigo nesse canal, claro. Você sabe que eu sempre falo sobre maturidade, é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar, sobre ser maduro e sobre buscar maturidade, porque não tem um fim a maturidade, é uma busca constante. E o que é amadurecer? É ver as coisas com mais clareza. Basicamente isso é amadurecer, né? Ser inteligente, amadurecer, é ver os sentimentos com mais clareza, é ver as relações com mais clareza, é saber ressignificar melhor as pessoas, é saber entender o seu local no mundo e seu local dentro de você mesmo, né? É se olhar com mais transparência e falar, putz, o que eu errei? Mas o que eu posso melhorar? O que realmente foi essa situação? O que eu tiro de aprendizado disso? Amadurecer, por mais antagônico que possa parecer, mas amadurecer é um treino. É um treino diário de aceitar você mesmo, de aceitar os teus erros, os seus defeitos, ressignificar, olhar para as situações com mais clareza. Amadurecer é saber olhar para você mesmo. Como eu falei, amadurecer é uma busca, é você ler sobre os assuntos e você amadurece principalmente quando acontece alguma coisa chata com você, né? Amadurecer e ser feliz, como eu sempre falo, não existe. São fases de felicidade e fases de amadurecimento. Quando você tá amadurecendo, dificilmente você vai ser feliz, né? É tipo uma metáfora de uma borboleta. Tem o tempo que você vai voar e ser uma borboleta, mas o tempo que você tem que estar no casulo ali, né? Se ressignificando, aprendendo com você mesmo, tentando entender o que tá acontecendo e assim por diante. Não dá pra querer voar e estar no casulo ao mesmo tempo. São fases diferentes. Olhe pra elas e fala assim, putz, são fases diferentes, preciso aprender com essas fases e preciso entender o momento que cada uma delas tá pedindo. Quando o momento fala, é hora de amadurecer, fica quieto aí, ressignifica algumas coisas. E você fala, não, quero voar, quero fazer minhas paradas, dane-se amadurecimento. Você está perdendo a oportunidade de amadurecer, escolhendo o caminho contrário do que aquele momento está pedindo. Amadurecer sempre vai ser um processo solitário, é um processo de autoconhecimento. Quem se conhece se aceita mais. Isso é quase sempre assim, né? Quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai entendendo quem você é e menos você se ofende, mais você se aceita e assim por diante. E se conhecer é o quê? Se resguardar um pouco, ler, buscar conhecimento, entender, pensar. Todos os grandes pensadores da humanidade sempre têm frases ou pensamentos que dizem a importância de se questionar. Amadurecer é se questionar sempre. Não é se questionar, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu tô com medo? Não é ter medo, é entender com mais profundidade o que acontece. Então assim, aconteceu tal coisa comigo. Putz, mas será que isso foi culpa do outro ou minha? O que é culpa também, né? Como eu deveria me sentir nessa situação? Como é que eu faço para me proteger para isso não acontecer mais? Mas será que essa saída é mais inteligente? Como faria quem eu admiro muito? Como é que eu posso entender? Você ter espelhos bons, você ter pessoas que você admira e você lê, você segue, você entende, isso te faz amadurecer. Quando você tá com uma dúvida e você vai lá e vê um vídeo de alguém que você gosta, aí você lê um livro, aí você vê um filme, a arte representa o amadurecimento das pessoas. A arte é uma maneira de expor as tristezas e os amadurecimentos também. Olha como eu amadureci. Olha como eu tô triste aqui, mas eu tô aprendendo com isso. Olha como eu não tô aprendendo com isso. A arte é uma maneira de expor os sentimentos, por isso que a arte evolui muito quem acompanha. Você pode ver que as pessoas que você mais admira, muitas vezes no nível mais de maturidade, tende a gostar de arte, porque a arte tem uma conexão com o amadurecimento, né? Você vê um filme, você aprende uma coisa, você lê um livro, você aprende outra coisa, você vê um jornal, você lê uma pesquisa, enfim, você se conectando com o conhecimento, com arte, com uma série de coisas, isso te faz amadurecer. E uma opinião boa, como eu sempre digo, surge por várias outras opiniões boas. Entende? Amadurecer é um processo muito grande de não culpar o outro. Isso é quase sempre assim. A gente, quando amadurece, a gente tem que olhar a nossa visão da situação. Como dizia que é uma coisa bem freudiana, no meio desse desarranjo todo que é a sua vida, quanto é a sua culpa nisso? Então a gente tem que olhar, a vida é muito sobre a gente, não sobre os outros, entende? Nesse sentido de amadurecimento, né? Não no sentido de ajudar as pessoas e tal, mas é muito sobre a gente, como a gente olha aquela situação. Então assim, João me deu um soco na rua porque tá brabo. Um exemplo, né? Tô inventando um exemplo. Tá, mas
O que eu posso fazer com isso? Eu posso dar um outro soco no João? Mas aí eu tô errado nessa situação, tá? Eu sei que ele tá errado, mas eu tô mais ciente nessa situação. Será que eu não tenho que ter empatia por nós dois? Fred, você vai ter empatia por um cara que te deu um soco? É que as pessoas acham que ter empatia é ser bobinho, vai falar, não, tudo bem, pode me bater. Ao contrário, ter empatia é entender, tá, ele é mais bobo, ele fez uma coisa errada, se eu revidar eu vou estar no mesmo nível, eu não tô, eu vou embora, valeu, tchau. Esse é o meu flow, entende? Essa é a minha maneira de olhar. Isso é amadurecer, é ver que aquela situação não vai ter nenhum fim positivo e é só uma raiva que vai ter que passar e ok. É aceitar o momento e olhar de uma maneira mais madura, olhar um pouco de fora. Porque se for sempre uma coisa meio anarquista emocional e tipo, ele me deu um soco, eu também dei de volta, você nunca vai evoluir. Você imagina alguém que você adora, assim, cara, eu adoro a monja, ela vai dar um soco de volta? Não, porque ela vai ter ciência que aquele momento, putz, eu usei uma metáfora do soco, tá? É difícil imaginar a monja dando soco, não tô querendo dizer isso, mas é uma necessidade de a gente se olhar e a gente se entender. Nessa situação, o que eu posso fazer de melhor? É que não é binário, entende? Não é a minha culpa, a culpa do outro, ele tá certo, eu tô errado. É eu comigo mesmo, né? O que eu aprendi? Isso acontece muito sobre ser vulnerável, que eu sempre falo pra vocês, vulnerabilidade, que é um assunto que eu amo, e meu último livro é sobre isso, na verdade, sobre conexão, sobre ser vulnerável. É que entende quando eu falo, oi, tô gostando de você, e você fala, pô, Fred, eu não tô gostando, a vulnerabilidade não é sobre eu falar pra você e você aceitar ou não. É só sobre eu falar, é eu comigo mesmo. Eu tô falando, gosto de você. Eu fiz a minha parte, eu fiz o meu melhor, eu falei, eu abri o sentimento, eu queria falar. Você aceitar ou não é outra coisa. Então, assim, é sobre eu ficar mais leve, eu falei o que eu senti, eu fui sincero comigo, sabe? Essa é a importância. Então, a maturidade é ver isso, tá, mas eu fiz a minha parte, eu fiz o meu melhor, eu tô me sentindo bem, eu falei, tudo bem, ela aceitar ou não, aí eu passei o bastão pra ela. A minha parte eu fiz. Então, maturidade é isso. Não é não ficar triste porque a pessoa disse não, ela disse não, eu vou ficar triste. Porém, eu vou olhar, tá, eu tô triste porque ela me rejeitou, mas eu fiz a minha parte, o melhor que eu pude fazer. Eu não vou deixar de me abrir pra outras pessoas só porque uma me rejeitou. Eu tô um pouco triste, vou me resguardar, mas eu sei que esse é o caminho certo e só essa situação que não deu certo. Então, isso é muito maturidade, é olhar as coisas com mais clareza. Que seria maturidade, inteligência emocional, você conseguir olhar as coisas mais limpas e não deixar tanto as emoções te guiarem. Não é ser frio e racional, é saber que momento tem que deixar emoção e que momento deixar um pouco racional falar. Então, assim, cara, eu tô com raiva porque o João me deu um soco. Mas o que adianta eu dar um soco de volta? O que vai resolver? Só vai resolver a minha raiva interna. Então não é mais fácil eu controlar ela e segurar pra não piorar a situação? Então alguém tem que ser maduro nessa situação, né? Porque se os dois forem maturos, a gente briga até, né? Até o fim dos tempos. Mas honestamente, as dicas que eu acho que são essenciais pra você amadurecer é sempre se questione. Pô, será que eu errei mesmo? Foi outra pessoa? Será que eu posso ter um pedaço de culpa nessa situação? Será que é muito fácil ser sempre o herói da própria jornada? É muito fácil sempre você tá certo e os outros estão errados. Então, assim, a gente tem que olhar a nossa culpa em todas as situações também. Se você for ver o exemplo de inveja, tipo, todo mundo se sente invejado, mas ninguém inveja ninguém. Então, onde estão os invejosos, né? É você olhar e ter maturidade. Putz, eu não me sinto invejado, mas, puta, eu invejei essa pessoa. É assumir quem você é e bancar isso. Falar, puta, cara, eu realmente fui meio manipulador naquela situação. Puta, realmente eu magoei alguém. Realmente eu tô com inveja dessa situação. Admitir, falar, tá tudo bem, eu quero melhorar isso. Não faz mal eu sentir. O problema é você falar assim, não, eu nunca senti, os outros que sentem. E você continuar se enganando, entende? E aí você não amadurece, você não enfrenta. Amadurecer é encontrar, olhar pras sombras e falar assim, caramba, eu sou assim, eu preciso melhorar nisso. É ressignificar, é assumir, é ler, ver filme, se conectar, se questionar, se perguntar, entender sempre a nossa parcela de importância em todas as situações. Demora, é tipo ir na academia, entende? Não é uma coisa que você vai, amadureci de um dia pro outro. É um processo. Tem gente que tem 25 anos é muito mais maduro que alguém que tem 40. Porque nos momentos que teve sofrimento e o mundo falou, é hora de amadurecer agora, hein? A pessoa aceitou e falou assim, tá, vou amadurecer. Vou pegar esse sofrimento e vou olhar pra ele de forma limpa, vou tentar separar o que foi o que, vou tentar olhar ele e não fugir, botar debaixo do tapete e falar, a culpa é do outro e dane-se, vou embora. A gente tem que olhar, é sobre a gente, não é sobre o outro, é sobre a gente, sempre sobre a gente. Ser vulnerável é sobre a gente, se questionar é sobre a gente, pegar um processo de sofrimento e entender é sobre a gente, sobre tudo que acontece é sobre a gente tem que olhar. Sei lá,
meu pai faleceu. Eu posso olhar e falar assim, meu Deus, por que você levou meu pai? Não devia ter levado. Eu posso falar, tá, acontece, a vida faz parte, a morte não precisa ser uma surpresa. Eu tô muito triste, vou ficar muito triste, mas como é que eu faço pra entender isso? Puta, então eu vou ler um pouco budismo, eu vou entender, eu vou seguir uma religião, eu vou tentar ler mais sobre a morte, eu vou pegar alguns livros, eu vou tentar me conectar com outras pessoas que passaram por isso também. Entende como há um processo de estudo? Porque é muito fácil falar assim, foi injusto com meu pai, tchau, o mundo é do mal e eu sou o herói da minha história, ok. Entende como é um processo de aprofundamento daquela situação e de abrir o horizonte, abrir a cabeça, ler, entender, aceitar, sabe? Ir para um psicólogo, abrir, ler um livro, conversar com pessoas que passaram pela mesma situação, se abrir para uma pessoa, ouvir o que eles têm para falar, ponderar dentro de você o que você acha bom ou não. É um processo de aceitação e de aprofundamento nos momentos que a maturidade fala, agora é o meu momento de exercer minha função. A gente amadurece para ter mais momentos felizes e valorizar as pequenas coisas e amadurecer cada vez mais e ter relações melhores e assim por diante. Então, essa importância de um amadurecimento, você pode ver que as pessoas mais maduras, generalizando, tendem a ter um padrão, certo? Tipo, elas falam mais do que... elas escutam mais do que falam, elas têm uma ligação legal com a arte, elas têm um pouco mais de calma, elas, sei lá, fazem exercícios, enfim, cada um pode criar a sua... Mas você vai observando de longe, você vê que tem coisas parecidas, né? As pessoas gostam de ler e tal, porque é assim que você consegue ter outra visão sobre as coisas. Amadurecer, como eu falei no começo, é ter uma visão mais clara de si mesmo, é uma visão mais clara das situações, sem acreditar em qualquer coisa, sabe? É falar, tá, mas será que não foi infantil da minha parte também fazer isso? Putz, eu preciso ser um pouco menos infantil nisso. Putz, será que também eu podia ressignificar isso? Será que aquela pessoa me magoou, mas também ela não estava numa fase difícil? Que isso não é um argumento pra você magoar ou não, mas digo assim, tá, ela tem que seguir o caminho dela, eu sigo o meu. O que eu posso aprender com isso? Cara, quais foram as coisas boas que eu tirei daquilo? Entende? Quando a gente fala de amor, isso é muito normal, as pessoas falam sobre desamor. Se eu falo, me conta uma história de amor, a maioria conta histórias tristes. Quando eu falo, me conta uma história do passado, vem histórias tristes. Para de ancorar a tua vida nas histórias tristes. Pega as histórias tristes, aprofunda no momento que elas têm que ser aprofundadas, tira o melhor, sofre, chora, lê, busca ajuda, conversa, entende, amadurece. Depois você sai das cinzas ali e, cara, você vai ser outra pessoa. Aceita a dor, olha pra ela no olho, assim, não foge dela, fala, cara, vamos lá, o que você quer me mostrar? Sabe, o que eu tenho que amadurecer? Todo sofrimento é um pedido de amadurecimento, entende? Amadurecer é não fugir dos problemas, é aceitar, é se questionar e é, como eu sempre falo, não ficar refém do que fazem com você, mas o que você faz com o que fazem com você. Então, é você e você mesmo, cara. É você e você mesmo. Esse é o processo. Essa é a aceitação. É muito bom quebrar os próprios preconceitos. Ninguém amadurece só com momentos bons. A gente precisa ter momentos tristes para ressignificar, para olhar a vida, né? A gente precisa ser despedido de um trabalho para conseguir um novo e falar, cara, que bom que eu consegui outra coisa. A gente precisa que alguém perto da gente um dia vá embora pra gente valorizar a vida. A gente precisa... Isso é necessário. A gente tá crescendo. Aceite esse crescimento. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido e, claro, tenham dado sorriso a dois, que é a coisa mais importante de todas, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, como eu já falei. Também não se esqueça dos meus livros, estão todos aqui. Se você quer ler livros sobre amor, viagem, cultura, sexo, eu tenho vários livros. Todos estão na descrição, você clica lá, olha lá. Espero que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se você quer começar a ler um livro, comece pelo meu. Talvez você goste. Se você não gostar, você me avisa. Tá tudo bem. Não gostar faz parte do processo de amadurecimento. Mas gostar também faz. Então você escolhe. E claro, não se esquece de seguir no Instagram, que é onde a gente tá um pouquinho mais próximo. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Se cuida. A gente se vê logo. Se fala logo tudo de bom e até.